O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, é interessante como aparece nesta sacra, bela e emblemática passagem do Evangelho, uma expressão que aparece repetidas vezes, como se fosse um refrão nesse Evangelho que acabáramos de ouvir. Expressão esta altamente individualista, egocêntrica, narcisista, que é como que um fiel retrato da nossa sociedade odierna, isto é, da nossa sociedade contemporânea, que eu a intitulo livremente como a sociedade do selfie.
E quando digo selfie, não estou aqui me referindo às fotografias digitais das redes sociais, nas quais as pessoas apontam a câmera para si, suas câmeras frontais. Estou me referindo de propósito àquela palavrinha da língua inglesa que influenciou também a nossa nesse mundo globalista e globalizado, que quer dizer a voz reflexiva a si mesmo, a ti mesmo. Quando eu digo sociedade do selfie, eu estou falando de uma sociedade que vive totalmente voltada para si mesma, totalmente ensimesmada. Uma sociedade que retrata e relembra aquele trecho de uma das músicas populares brasileiras, que afirma que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, tudo aquilo que não é ele mesmo é feio para Narciso, pois o Narciso só gosta da própria autoimagem refletida no espelho de sua soberba, de seu egoísmo. E esta expressão que aparece, como disse, repetidas vezes como um refrão, é a seguinte: salva-te. Outrora aparece a si mesmo. Alhures no Evangelho aparece a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Salve-se a si mesmo se você é Deus mesmo. Desce da cruz, Jesus. Esta tentação do demônio que é feita ainda hoje aos cristãos e às cristãs. Você está com um problema no seu casamento? Larga esse cara. Larga essa mulher. Vai ficar empatando sua vida nesse casamento. Bota para andar. A fila anda. Você tem um colega ou amigo com o qual está difícil restabelecer a amizade? Faz igual nas redes sociais. Deleta. Exclui. Vamos todos nos livrar de nossos problemas. Vamos jogar nossos problemas pela janela. Vamos fazer de conta que eles não existem, ao invés de enfrentá-los, ao invés de superá-los e deixar que eles façam de nós pessoas mais santas e pessoas melhores. Salva-te a ti mesmo. Desce você também da cruz do teu casamento. Desce você também da cruz da tua enfermidade. Desce você também da tua cruz. Não aceite a cruz, não. Pare de sofrer. A tentação não mudou muito? Parece que é a mesma tentação. Durante muito tempo, pensou-se que o líder deveria ser aquele que não se misturava com os seus liderados. Pensou-se que o líder deveria ser aquele que deve ter um primeiro lugar, um lugar de honra, um lugar de destaque. Pensou-se a liderança como um status quo a ser mantido a todo custo, mesmo com derramamento de sangue. Veja o que está acontecendo na América Latina. Para manter o poder, saqueia-se igrejas, mata-se, tumultua-se, incita-se o ódio e a violência, gente que não sabe perder. Para manter o status, para manter o poder, porque não se concebe a liderança como um serviço prestado a Deus e aos outros, mas como um status que deve ser mantido a todo custo, mesmo que cabeças rolem. A cada dia que passa, as pessoas têm descoberto, graças a Deus, que uma empresa, ou uma família, ou mesmo um projeto nobre que você traga aí no teu coração, todos eles, teu casamento, todos eles ruirão, vão abrir falência, quando os liderados por você não sentem que o líder é aquele que os serve, não sente que o líder, e é interessante porque rei é líder, Jesus é líder, Jesus é rei, quando a turma não sente que o líder está preocupado com eles, mas é apenas um patrão tirano, é apenas um pai que humilha seus filhos. Quando os liderados não percebem que o líder não entendeu que o poder é um serviço prestado a Deus e aos outros, a empresa, a família e o projeto, mais cedo ou mais tarde, vão abrir falência. Eu fiquei impressionado, confesso a vocês, ao participar de um congresso recentemente,
A gente que é padre tem muito convite para participar de congresso, não dá para participar de todos, mas na medida que dá a gente vai, para aprender um pouco mais. E participando de um congresso eu fiquei chocado, positivamente, quando um grande conferencista, vou citar o milagre sem contar o santo, dizia que os maiores líderes das maiores empresas, poderíamos citar algumas, Coca-Cola, Apple, Microsoft ou Microsoft, dependendo da pronúncia que você escolher, né? E outras, Facebook, né? Google. Os maiores líderes, os maiores CEOs das maiores empresas têm adotado um estilo de liderança totalmente moderno, totalmente novo. E eu falei para vocês que ele me deixou chocado, que eles falam que é uma novidade, que ganhou até um slogan em inglês. Essa turma, esses magnatas, estão liderando com este slogan, que é o seguinte, abre aspas, "The leader eats at last", que para a nossa língua em livre tradução poderia ser, o líder come por último. Tem um evento na empresa de confraternização, ele não é o primeiro a comer, ele é o último. Ele come quando percebe que a sua equipe está alimentada, né? O líder é aquele que come por último. É interessante, esses grandes líderes, as grandes empresas, estão percebendo que se eles não estão lá com seus liderados, pisando o chão da fábrica, pisando o chão da empresa, não vai para frente. E é interessante que os nossos pais, intuitivamente, já faziam isso na nossa casa. Você se lembra nas festas natalinas, quando nossa mãe inventava de assar um pernil, né? Ou ia lá assar um peru, se não tinha condição, como também a minha família, a gente assava um franguinho na vinha d'alhos, né? Para celebrar, mas assava algum pintinho, alguma coisa, né? E eles assavam com aquele carinho, e veja bem, a nossa mãe e o nosso pai, eles eram os primeiros a mexer com a comida e o último a experimentar, o último a comer. Os nossos pais, pelo menos a maioria deles, intuitivamente perceberam que um grande líder é aquele que come por último. Aí você fala, padre, mas como assim? O que será que o Papa está querendo nos dizer, entrando na fila do almoço e do cafezinho? Achei interessante, teve um congresso esses dias, o Papa Francisco participou, aí tinha o momento do café, sabe quando você tem congresso, encontro, a jarra do café, aquele galão, né? Aqueles galões de café, tinha bolachinha, torrada, uma fila quilométrica, né? E aí o 60º da fila, todo de branco, para tomar café, era o Papa Francisco. Aí a turma tirou uma foto impressionada, botou na internet, botou no Facebook, foi parar na Globo da Vida, tudo quanto é lugar que a turma, nossa, o Papa na fila do café, meu Deus, o mundo está acabando. O que está por detrás disso? Que 2000 anos se passaram e nós ainda não entendemos o que é liderança. Nós ainda achamos que o líder é aquele que é servido e não aquele que serve. A gente vê, por exemplo, nos jantares da paróquia, né? Depois de 1º de maio, sempre a São José faz um jantar, né? Gostoso, por sinal, e obrigado àqueles que vão prestigiar. Naturalmente, o padre é o anfitrião, né? É a autoridade? É. E as pessoas com muita boa intenção chegam na mesa nossa, né? Falou, viu, padre, o senhor quer que aquela fila quilométrica, né? A turma indo tudo para o jantar. É bom quando tem 2 ou 3 filas, alivia o tráfego. E aí a turma, o senhor quer que eu traga aqui para o senhor? Eu entendo, a intenção é agradar o padre, mas não está certo. O padre, embora naquele dia seja o anfitrião, é aquele que deve ver se todos estão bem. Na medida do possível, a gente tenta passar nas mesas, né? Na medida do possível, às vezes são muitas, né? Mas a gente tem que entrar na fila juntamente com a comunidade, uai, né? É isso que nosso Senhor Jesus está dizendo hoje para nós. Então veja bem, o que fez o maior líder da história? O maior líder da história, aquele que lavou os pés dos discípulos. O que ele nos disse, o que esse rei que fez da cruz o seu trono, ensinou a nós sobre liderança. E se você não é líder de um monte de gente onde você trabalha, você vai ser líder mais cedo ou mais tarde na tua casa. Você vai ser líder do seu filho, você vai ser líder da sua filha, você vai ser líder capitão da tua família. Então esse assunto interessa a todos nós. Eu poderia dizer muita coisa que Jesus falou sobre liderança, hoje eu vou falar só 2.
Mateus 23, 11, repete comigo para pedagogia, por favor, comigo. O maior dentre vós será vosso servo. Depois em Mateus 20, 25, eu vou começar, depois você vai comigo, quer ver? Jesus olhou para os discípulos ali, e a turma querendo ser muito importante, Jesus falou assim: sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Aí Jesus olhou para os discípulos e deu o seguinte conselho, fala comigo: não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser ser grande, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se o primeiro, se faça vosso escravo. Foi o que Jesus ensinou sobre liderança. Olha que interessante. E o mundo está com uma novidade. The leader eats at last. O líder é aquele que come por último. Uma grande novidade. Jesus já falou faz 2000 anos. Deus entrou na fila. Isso é interessante. Porque nós, enquanto humanidade, nós estamos todos na fila, caindo no abismo. Aí Deus entrou na fila para nos tirar da fila dos condenados, dos pecadores. Deus entrou na fila. Agora veja bem o raciocínio, gente. Ao lermos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, num primeiro momento, grave bem, num primeiro momento, vemos que a manjedoura onde Jesus nasceu era emprestada para ele. Os burrinhos lá emprestaram, o boi, né? Emprestou para Jesus. Depois nós vemos que a casa onde Jesus descansava, em Betânia, era emprestada, no primeiro momento. Depois nós vemos que o burrinho, onde ele entrou triunfalmente em Jerusalém, era emprestado. Depois nós vemos que a sala do cenáculo, onde ele fez a Santa Ceia na quinta-feira santa à noite, era emprestada. E depois, quando ele morreu, o túmulo onde ele foi enterrado, era emprestado. Mas repare bem que eu disse num primeiro momento. Porque se você prestar de fato atenção na Bíblia inteira, no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber que na verdade nada era emprestado, tudo era dele. E é aquilo que nós acabamos de proclamar na segunda leitura de hoje, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas, e é por causa dele que as coisas existem e tudo tem nele a primazia. Tudo é dele, tudo é para ele. Então a manjedoura era dele, o túmulo era dele, o burrinho era dele, não tinha que pedir emprestado coisa nenhuma. O sol era e é dele, a lua era e é dele, o espaço sideral era e é dele, tudo que existe era e é dele, ele é o dono de todas as coisas. Agora veja, só tem uma coisa que nunca foi de Jesus. A cruz não era de Jesus. A manjedoura era dele, o burrinho era dele, a cruz não. A cruz era tua. A cruz era minha. E quando ele aceitou ser pregado nela, ele pegou a única coisa que não era dele para que nós não morrêssemos. A cruz não foi emprestada. Quem emprestou a cruz para Jesus foi você. Fui eu. Um péssimo negócio, diga-se de passagem. E ele aceitou. Isso me faz recordar uma mãe que, quando o filho completou 15 anos, ele foi para a escola e a mãe percebeu que o filho estava esquisito, e mãe acerta, hein? Quando mãe percebe, ela acerta. Mãe tem uma coisa, né, de Deus, né? Ela foi mexer no quarto dele e mexeu. Na gaveta das cuecas, ela encontrou maconha. Ela ficou muito triste porque ela fazia das tripas coração para o menino, né? Tinha religião, dava catequese, e o menino precisava de muleta para ser feliz. Porque quem precisa de qualquer coisa, maconha, droga, você precisa de muleta para ser feliz, e você não precisa. Porque você precisa de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir que Ele mude a sua vida. Você não precisa de muleta para ser feliz. Bota isso na sua cabeça, no seu coração, viu? Você que ainda sofre desse mal. Você seja liberto em nome de Jesus.
E quando ela sabe que a maconha é porta de entrada para as outras porcarias, já é uma porcaria, mas é uma porta de entrada para outras, e tenta convencer a nossa criançada aqui, não tem problema, é um remédio. Toma uma cartela de remédio para ver o que se acontece com você. Né? O remédio mal utilizado é veneno. E se ninguém disse, já que vai para a internet, eu já falo. Está provado cientificamente que a maconha mata os neurônios. E quem usa maconha, no final da vida, vai ficar desmemoriado. Viu? Estou te avisando, depois você não avisa que eu não te avisei. Não diga que eu não te avisei. Está provado cientificamente. Pois bem, e eu estou fazendo um curso de neuroplasticidade, então sei do que eu estou falando, estou estudando os caras. Pois bem, e aí, quando o menino chegou da escola, a mãe com aquele papel na mão, né, aquele negócio na mão, e daí ele falou, ai mãe, puxa, ele falou, filho, tudo que você quer, a mãe dá um jeito, parcela, trabalha para fora, lava a roupa para fora, o que te falta? E aí ele falou, mãe, não conta para o pai, porque quando o pai ficar sabendo, o bicho pega, né? Falou, olha, dessa vez não vou contar. Ela chorou bastante, deixou o menino, falou assim, só que a próxima vez, se eu encontrar um troço desse aqui em casa, eu vou usar em você a varinha de marmelo. Se eu não aprender para a palavra, você vai aprender na cacetada, viu? Você vai aprender. Tem que a mãe te deixa que fique machucada, mas você vai aprender. Para dar um susto no menino. Muito bem, passou um tempo, uma beleza. Quando o menino fez 17 anos, ela achou no porão mais um rolinho lá de maconha. Quando o menino chegou da escola, ela estava com a vara na mão. Falou assim, agora você senta aqui, baixa aqui, e agora eu vou cumprir minha palavra. Aí o menino falou, mãe, pelo amor de Deus, amanhã tem prova. Como é que eu vou chegar todo cheio de vergão, a turma falar, eu com 17 anos, minha mãe ainda bate em mim, eu não posso pagar um King Kong desse, vai acabar minha vida popular na escola. Fala um negócio desse comigo, não. Pelo amor de Deus. Então a mãe pegou a vara de marmelo, botou na mão dele e falou, então bate na mãe. Baixou o vestido, bate na mãe. Ele falou, não mãe, tá doida? Imagine, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Tudo bem que eu não sou um filho das grandes coisas, mas não sou também um monstro, né? Não, jamais. Ela falou, você não vai bater em mim? Ele falou, não. Ele falou, me dá aqui. Ela pegou a vara e começou a bater nela, deixando marca e vergão. Pá, pá, mas deixando marca e vergão. O menino chorava, minha mãe ficou louca, minha mãe enlouqueceu, ela perdeu a razão, eu nunca mais vou fazer isso, mãe, para com isso. Quando a mãe estava toda machucada, ela olhou para ele e falou assim, na verdade eu nunca faria isso com você. Mas eu fiz questão de apanhar na tua frente de mim mesma, para te ensinar que quando você erra, e você não assume as consequências, sempre alguém vai pagar o pato e vai ser sempre um inocente. Agora, olhe para a cruz. Jesus falou, bate em mim. A surra é deles, mas bate em mim. E na cruz ele disse, quando você peca e não assume os seus atos, alguém inocente paga a conta. Nunca fica sem pagar. E quem pagou a tua conta, a minha conta, foi nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso São Dimas, iluminado pelo Espírito, crucificado também ao lado de Jesus, vai falar, para com isso rapaz, para o bandido do mal. Quanto a nós se fez justiça, porque nós recebemos o que merecemos. A gente merece estar aqui, mas ele não. São Dimas percebeu pelo Espírito Santo que Deus havia trocado de lugar com ele. São Dimas na cruz percebe, pera lá, eu estou aqui, eu sou pecador, eu matei, eu roubei. Ele não, ele está no meu lugar. Jesus podia descer da cruz. Ele é o rei do universo. Você se lembra quando Pedro vai tentar defender o Senhor? Naquela noite, de quinta-feira para sexta-feira, e corta a orelha do soldado? Jesus fala, guarda a sua espada, Pedro. Crês tu que eu não possa invocar meu Pai? E ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos para me tirar daqui, rapaz? 12 legiões... Ele falou mais de 12, dá cerca de 1.200 anjos, instantaneamente se Jesus quisesse. Só que se Cristo descesse da cruz, todos nós desceríamos ao mais profundo do inferno. Mas porque Ele não desceu, todos nós podemos subir ao mais alto do paraíso, ao mais alto do céu. Por fim, reparemos que o ladrão, mesmo na cruz, proclamou que Cristo era líder, proclamou que Cristo era rei. Foi o único a perceber, reconhecer e proclamar a divindade e a realeza de Jesus,
naquele momento no qual estavam ocultas. Pois quem acreditaria que aquele homem sofrendo, magro, sem ar, tão sofrido que as costelas já apareciam, era o Deus Todo-Poderoso, era o Rei do Universo que estava ali. Quem acreditaria nisso, que naquele homem aparentemente fraco estava o Todo-Poderoso? Pois Dimas acreditou. Tem um pensador que fala assim: o bom ladrão acabou roubando o céu. E como diz uma canção brasileira, aos 45 do segundo tempo arrependido, salvo é Dimas, o bandido. Dimas foi humilde. Como sabemos que Dimas foi humilde? Pediu apenas que Jesus se lembrasse dele. Ele não falou para Jesus: Senhor, perdoa todos os meus pecados, eu matei e roubei. Não. Senhor, me dá uma indulgência plenária. Hoje vai ter indulgência plenária. Não pediu também. Senhor, dá um jeito aí. Não. Pedido humilde: Senhor Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, só lembra de mim. Lembra que eu existo. Que coisa mais linda. O bom ladrão acabou roubando também o céu. Conclusão: Deus nos conceda a graça de, nesta vida, e sobretudo na hora de nossa morte, também proclamarmos que Cristo é Rei, como fez São Dimas, e entrar com Ele um dia para sempre no seu reinado, que nunca terá fim. Por isso terminamos rezando. Reze comigo. Senhor Jesus, lembra-te também de mim, quando vieres em teu reinado. Assim seja. Amém.